Oi, meus amores. Eu resolvi fazer a leitura aqui do livro Mais Esperto que o Diabo para vocês, porque é um livro que eu gosto muito. Eu já indiquei para várias pessoas, né? Eu sempre recomendo, porque eu acho ele muito interessante, né? Muitas pessoas, por conta do título, né? Mais Esperto que o Diabo, acham que tem alguma coisa maligna no livro, mas não, assim, ele fala. Ele coloca o diabo como uma influência negativa na nossa vida, né? Como os pensamentos negativos, as influências, a energia negativa, enfim. Então, ele traz dicas de como lidar com isso, né? É bem interessante, tá? É como se ele estivesse fazendo uma entrevista com o diabo. Enfim, então eu vou. Eu pretendo, assim, gravar um áudio aqui de 10 a 15 minutos. Vamos ver até onde que vai aqui. E depois eu volto e gravo outras partes até que finalize o livro, tá? Para que vocês possam escutar aos poucos. Estou fazendo muito pensando nas minhas alunas, nas minhas mentoradas, que eu tenho certeza que vai ajudá-las e assim como vai servir para elas, acredito que também servirá para outras pessoas. Eu vou ler primeiro aqui a contracapa, tá? Napoleão Hill é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento e suas ideias têm influenciado uma geração inteira de líderes que têm por meta buscar o sucesso, a realização pessoal e a felicidade. Extremamente provocativo, cativante e profundo, ele escreveu este livro em 1938, logo após o lançamento de seu mais famoso livro, Pense e Enriqueça. Mas o manuscrito de Mais Esperto que o Diabo ficou escondido e seu lançamento não foi autorizado, porque fora considerado muito controverso por sua família, seus amigos e seus conselheiros, principalmente por seus irmãos da igreja. Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 80 anos de segredo, por meio dessa entrevista exclusiva que Napoleão Hill fez, quebrando o código secreto da mente do diabo. Quem é o diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais? Quem são os alienados? E de que forma eles ou elas se alienam? De que forma o diabo influencia a nossa vida no dia a dia? Como a sua dominação influencia nossas atitudes? O que é o medo? Como nossos líderes religiosos, nossos professores são afetados pelo diabo? Quais as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do diabo? Qual a visão do diabo sobre a energia sexual? Como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade? Essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio diabo, que se autodenomina Sua Majestade, de acordo com Napoleão Hill. O seu propósito, escrito com suas próprias palavras, é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial, desvendando as armadilhas mentais que os homens e as mulheres deste mundo criam para si mesmos, sabotando a sua própria liberdade e o seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade. Escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial, este livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações. Pois, como o próprio Rio fala, em toda a diversidade existe uma semente de benefício equivalente. Dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgem em seu caminho, este livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito. Você mesmo. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e suas armadilhas mentais, acabamos nos aproximando mais de Deus. Bom, gente,
Aí tá escrito aqui também, né? Tem uma frase aqui, né, do Napoleão Hill, logo no começo do livro, que é assim: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Pois é, então vamos lá. Gente, tem uma introdução aqui que foi feita por Tiago Nigro, né, o economista, acho que ele é economista, né? Eu vou ler a introdução, tá? É o criador do Primo Rico. Então vamos lá. Por Tiago Nigro. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar bem do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri bullying, fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e, para muitos, eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é problema, é consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso decidi pesquisar porque isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que descobri, aliás, foi aí que resolvi investir 1 milhão do meu bolso, R$ 1 milhão do meu bolso, para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill. Mesmo não o tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinada por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos: a morte.
Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que se ele chegou mais longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é uma oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se, quem viver verá. Boa leitura, Tiago Nigro, criador do Primo Rico. O Instagram é thiago.nigro. Bom, gente, o primeiro capítulo já foi 11 minutos aqui de áudio. Capítulo 1, meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Gente, eu não vou saber falar algumas palavras em inglês aqui, tá? Sobrenomes, enfim. Mas antes de entrar nesse capítulo, tem uma página aqui que ele coloca assim: pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisas, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Por Napoleão Hill. Tá, então agora vamos começar aqui o capítulo 1. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar em uma filosofia de realizações as principais causas tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu francamente contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final de minha visita, o Sr. Carnegie, eu não sei falar, gente, direito esse nome, me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Ele então disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam
o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante de da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Gente, eu vou ficando por aqui então, e aí logo eu gravo uma segunda parte, tá? Que começa assim, ó, começando uma nova vida. Um beijo, até mais.